Olá, canal da Amor, com você, Mônica Lovisão. Namastê. Hoje vamos falar um pouquinho sobre intenção, né? Propósito, intenção, né? Você está feliz na sua vida? Você está feliz no seu trabalho? Está feliz com o dinheiro que você ganha? Com a sua família? Como que você está? Com o seu chefe? Com o seu relacionamento? Enfim, são muitos assuntos, né? E temas, né, diferentes que a gente pode ter de conflitos, né? E assuntos é o que não falta. Eu peço desculpas hoje pelos sons externos, né? O cachorrinho, e a gente está com uma obra aqui perto, então tá complexo. Eu vou ter que algum vídeo gravar dentro de casa, mas eu vou ver se eu consigo uma paisagem tranquila e em paz, que deixe você mais tranquilo também, tá bom? E o sucesso, a paz, a autoestima, o prazer de viver, né? Com muita gratidão, é possível, né? Mas, claro, você tem que ativar uma atitude, ter conhecimento, né? Se autoconhecer, aprender a trabalhar de forma inteligente. Não necessariamente ser um workaholic, né? Mas você tem que evoluir sempre, tem que gostar de viver. Principalmente essa etapa, gostar de viver. Hoje vai ter bastante assunto, então tem uma aguinha aqui boa, batizada aqui com meus remedinhos para dar tranquilidade e transmitir tranquilidade para que você compreenda com a mente consciente e depois com a mente inconsciente. Você pode ouvir várias vezes, né, o vídeo para você compreender bem, porque cada vez que você ouve, você entende uma coisa conscientemente, né? Então, desperte. Vamos lá, desperte agora. É a hora da transição. E fazer um pouco a cada dia, com muita paciência e persistência. Ter um pouco de disciplina, né? Porque sem disciplina e persistência não dá, né? Nada cai do céu, como diz nossos amigos, o Lair Ribeiro e o nosso queridíssimo Hélio Couto, né? Nada cai do céu. E também o Lair Ribeiro falou que uma coisa muito importante é a nossa comunicação, né? E eu tenho a somatória do meu nome, do meu nascimento, né? É 3, então eu vim aqui para aprender a me comunicar bem. Por isso que os vídeos são importantes para mim, para eu passar informações a você de forma que eu me comunique bem com todos, né? Não só com você, mas com minha família, com meus relacionamentos, minhas amizades, enfim. E a comunicação é a chave de muitas portas. É preciso que você esteja no presente, no agora, lembra? Eckhart Tolle. Ficar no agora, medite, para você aprender a ficar no agora, né? Para você acontecer, tem que meditar. Eu estou meditando agora 3 vezes, 20 minutos. Estou espaçando. Antes eu ficava mais no fim da tarde, agora eu estou fazendo de manhã, à tarde e antes de adormecer. E a sua percepção, a sua observação de si mesmo, ó. Lembra? Ó, tá filmando você. Você está aqui olhando para você. Isso é muito importante. Qual é a sua realidade? Qual que é a sua realidade? Então vamos lá, acorde, desperte, mexa-se. Sentadinho no sofá não vai cair nada do céu. Então vamos lá. Eu estou praticando também o Ho'oponopono mágico da Beth Russo, né? E percebi que eu tenho medo de ser milionária. Olha que coisa mais louca, né? Mas é isso mesmo, eu tenho medo de ser milionária. E estou praticando muito, muito mesmo. Quando eu lancei aquele vídeo desafio, várias fichas começaram a cair.
E eu comecei a perceber que eu ficava fazendo xixizinho toda hora, quer ir no banheiro, mas só sai um pouquinho, né? Tinha aquele incômodo, aquela dorzinha assim, no baixo ventre. E aí comecei a beber mais água, lógico, né? E tomar tintura de quebra-pedra. Só que aí voltava, observava que eu tomava 3 dias, mas o sintoma voltava. Então, quer dizer, não tinha resolvido a solução do conflito, então eu precisava resolver. E aí eu peguei o Japamala e fiquei várias vezes passando o Japamala, pelo menos umas 2 ou 3 vezes o Japamala inteiro. Antes de dormir, acordava, eu dava aquele soninho, né? Quando a gente dá aquele soninho à noite, acorda, lembrava do Ho Oponopono e fazia para o medo. Medo, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata e te amo, né? E acordava, fiquei acho que uns 3 dias assim, nesse tema, do medo, do medo, do medo. E eu também fui para uma rodada de constelações lá em Campinas e eu constelei 3 temas complexos. Quer dizer, não era para ser complexo, mas naquelas constelações das pessoas foi bem complexo, né? O primeiro foi de relacionamento entre 2 irmãs com a mãe. E o segundo sobre sinusite. Sinusite, veja bem, sinusite, rinite. E foi incrível, pois relacionava com vícios dessa vida que ela fumava e de outras vidas atrás. E eu tive que ir lá atrás para corrigir os conflitos, para depois voltar para a vida atual. E ficou muito mais leve, ficou muito mais tranquilo, muito interessante. Eu nunca tinha feito nada igual. E a terceira também foi bem curioso, interessante, porque foi sobre o vírus de HPV. E também relacionava com vidas passadas, atitudes e modos de vida emocional ligada a relacionamento. Olha só que maluco isso, né? A relacionamento. E tinha muito envolvimento emocional com relacionamento, né? Traições, etc. e tal. E aí, né? Depois eu já estava fazendo o Oponopono, né? Para o medo, antes de ir para Campinas. E continuei depois das constelações, porque foi muito forte para mim, me abalou bastante, não sei, o meu emocional também foi limpo, o meu campo, né, sistêmico. E aí eu estava fazendo aquela programação do desafio, né? Lembra que eu fiz vou colocar aqui embaixo, o vídeo do desafio, né? Que eu gravei para o Cron TV e estava fazendo Japamala e ouvindo a gravação. Antes de adormecer e de manhã. Estou ainda fazendo, estou no 2º mês e o 1º mês foi ótimo. Então, eu comecei a gravar também, eu gravei abril e maio, né? E ouvia todos os dias. Comecei esse processo do desafio, que não é fácil, mas é possível, né? Como eu digo, nada vem do nada. A gente tem que fazer um pouco de esforço também, né? Porque senão, como que vai ser? E eu falo, né? Eu ouço o meu áudio, né? E antes eu faço o Japamala, que daí vai dando aquele soninho gostoso. Então eu tenho que prestar atenção, fazer o Japamala inteiro e depois ouvir a gravação. Então quando eu fiz o desafio, né? Eu tenho que honrar o que eu falei, né? Eu acho que as palavras que a gente fala é muito importante. Tem que honrar muito o que eu falo, né? E desde pequena eu tenho isso na minha mente. É muito engraçado, né? Que ninguém me ensinou nada, mas eu aprendi talvez com meus pais, com meu pai principalmente.
E isso eu tenho dentro da minha alma. Eu lia livros também interessantes que eu tinha dentro da minha alma já aquele conhecimento. Então, é uma bagagem que a gente tem algumas coisas de outras vidas, não se perde não. E, contudo, né, eu senti que nas constelações, o interessante foi que eu percebi a questão da insegurança, né, dessa insegurança. Mesmo durante o dia, a noite, depois da constelação, ainda permanecia aquela história do xixizinho. Eu não levei o quebra-pedra de propósito, porque eu queria descobrir o conflito e resolvê-lo, né? E aí eu percebi que esse sintoma eu tinha também quando eu era jovem, né? Eu sempre tive em alguns momentos da minha vida. Então eu recordei algumas coisas, não com tanta assim, detalhes, né? Mas eu lembrava da sensação incômoda que eu tinha, né? E que estava repetindo, né? Eu já estou quase sessentona, né? Então, mas quase, ainda falta anos, viu? Ainda tenho os cabelos brancos de conhecimento, mas ainda não cheguei lá. E esse medo se repetia, né? Essa insegurança, é uma questão de insegurança. Então eu ia lá no Japamala e começava: medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Ia. Vários Japamalas eu fiz. Depois de uns 2 dias intensamente fazendo isso, né? Eu peguei e comecei a montar durante o processo da meditação, né? Porque vira uma meditação com um mantra, né? Que esse é o mantra do Ho Oponopono. E aí eu começava a me imaginar em algumas cenas de sucesso, algumas cenas de conquistas que eu desejo realizar, né? E aí o medo foi diminuindo e a coragem foi aumentando. Foi muito maluco isso. Por isso que eu quero compartilhar, antes que eu esqueça, né? Então, esses detalhes são importantes. Então, eu preciso registrar para que eu possa difundir isso para você ter esse conhecimento, que é muito importante. Se eu posso, você pode também. Então, é assim que funciona. E o medo começou a ficar bem pequenininho, vai ficando bem pequenininho, quase que sumiu praticamente. E o meu xixizinho voltou ao normal, né? Parei de ficar toda hora indo no banheiro e fazer aquele pouquinho. E as bênçãos, né? Eu conseguia ver todos os meus prêmios, que eu dava para mim mesmo, que eu dava para as pessoas, meu programa de metas, todos já realizados, né? E a sabotagem, deu fora. Como diz a Vera Marfesa, dei um passo fora nessa coisa de medo, medinho, insegurança, foi embora. E a sabotadora também foi identificada, né? Porque com essa história do medinho, eu começava a sabotar. Eu falava assim: mas será que vai dar certo isso daí? Será que vai dar certo? Não sei, né? E eu tenho, todo mundo tem, todo mundo é deusinho, como diz a Beth Russo. E eu sei muito bem o poder dos milagres, a sincronicidade do universo. Isso funciona, é uma lei. Se é uma lei, funciona, né? É só você acreditar, ter fé e ir em frente. Não bobear, não. Você duvidar e ir em frente, porque você vai conseguir, né? Se deu certo para mim, vai dar para você também. E isso, se eu não fizesse essa meditação do Ho Oponopono, assim, bravamente, ficasse empenhada mesmo em resolver o conflito, isso não se resolveria. Então, por isso que eu digo, você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai funcionar, né? Então, a gente tem que fazer, tem que rebolar um pouquinho. Senão, do nada não cai nada, né? Não vai... E a resposta, ela vem com clareza dentro do seu consciente, quando você começa a fazer o Japamala, meditar e ficar. Eu demoro mais ou menos um Japamala inteiro
de 18 a 20 minutos, às vezes 15, depende da sua concentração, do foco que você está naquele momento do agora, né? E então, o Hélio Couto, o Ivan Maia, o Lair Ribeiro e outros, eles falam, do nada não vem nada. O Bruno Gimenez também, na parte de prosperidade, ele fala, nada vem do nada. Isso daí é já famoso. Você tem que entender que você precisa de um esforço, garantir a sua disciplina e ir fazendo. Não é tão fácil, mas tem que fazer. Todo dia, de manhã e à noite. A hora que você acorda e a hora que você adormece. Vai adormecendo, né? E também algumas coisas que você se questiona, a resposta vem. Mas você tem que sempre perguntar. Pergunta que a resposta vem. Disciplina, intenção. Então, você tem que ter uma intenção sempre quando você está na sua vida, né? Uma intenção é importante para você saber se você está no caminho certo, ter dedicação, disciplina, né? Se você, fé, principalmente, né? E se você vai plantar com sementinhas de mamão, né? Vai crescer um pé de mamão e você vai colher mamão, né? Não vai colher laranja nem abacate. Por isso que você tem que focar certo. Então, se você vai plantar uma coisa, você vai colher aquilo que você plantou, né? Então, atenção a isso. Também é uma lei da natureza, correto? Então, fique atento, evolua, se dedique, estude e pratique, porque não adianta só estudar e não praticar. Tem que fazer como eu. Eu estudo, entendo e pratico. E passo para você também praticar. Entender e praticar, porque se você não entende, é difícil você praticar, mas na hora que vai caindo as fichas, fica muito fácil, né? Então, tem que direcionar para criar suas capacidades, suas habilidades, precisa sempre querer. Olha os heróis, eles não têm cansaço, nunca. Pode ver que eles nem dormem à noite, fica trabalhando de 24 horas, não vejo eles dormindo, né? Então, se inspire nos heróis, porque aí você para de ter preguiça. Eu comecei a fazer isso e deu certo. Eles te ajudam, com certeza, porque é um arquétipo. Então você pede para o arquétipo, você se inspira nele, ele te ajuda. É muito fácil, é uma lei antiquíssima, né? E eu vou contar dois exemplos aí de coisas que eu consegui realizar, de 2 milagres incríveis, né? Eu estava trabalhando para uma ONG, né? Antigamente a gente falava ONG, é uma empresa do terceiro setor, que eu me dedicava e eu tinha implementado o projeto lá da Nota Fiscal Paulista, né? E depois de uns 3, 4 anos, alguém me ligou e falou assim, nossa, você está sabendo? Eu falei, não estou sabendo. O que aconteceu? Alguma coisa? Então, nós ganhamos R$1 milhão na Nota Fiscal Paulista. Eu falei, nossa, verdade? Não estou acreditando. E é verdade sim, nós ganhamos. E eu falei, nossa, o milagre se realizou. E o milagre, eu vou contar por quê. Porque eu, sempre que pegava as notas fiscais, eu que recolhia as notas fiscais nos comércios aqui da região. E era um efeito, foi um efeito cascata. E eu vou explicar como que isso aconteceu, tá? Porque eu sempre tinha fé e fazia aquilo na minha imaginação. Eu sempre que recolhia as notas fiscais, eu pegava aquele bolo de notas assim e falava assim, nossa, quanto ouro, nossa, olha que coisa mais linda, quanto dinheiro, né? Isso é ouro, isso é muito ouro, né? E ficava, toda vez que eu pegava um bolo de notas que eu ia distribuir para quem cadastrava as notas, eu pensava isso. E olha só o que aconteceu
não foi imediatamente. Veja bem, demorou uns 5, 6 anos. Eu nem estava mais coletando as notas, eu não estava mais envolvida nesse projeto. Foi aí que, quando eu larguei, a coisa aconteceu. Então, só para você ter uma ideia de como isso funciona. Funciona. Só que não no tempo que a gente acha que deve, né? E eu sempre tive fé, né, na nota fiscal paulista. Essa empresa foi muito beneficiada sempre, todo mês, porque a gente corria atrás das notas e tal. E a gente até tinha esquecido de tudo isso, né? E aí foi que eu recebi essa ligação. E eu fiquei muito feliz. A gente foi com o fundador lá no Palácio do Governo receber o 1 milhão. Foi muito lindo eu ver aquilo se materializando. Não era brincadeira, era realidade. Entende o que eu falo? Isso acontece mesmo. Esses milagres eu já vi vários acontecer, pequenos e grandes. Esse foi muito grande e foi muito bom. E eu estava proporcionando isso à entidade, porque era uma fé que eu tinha, uma coisa dentro de mim, né? Uma coisa simples assim, né? E o segundo exemplo foi ter minha casa própria, né? Esse paraíso aqui na Granja Viana. Então eu primeiro, né? Sempre trabalhava com muita dificuldade, tudo era com dificuldade. Agora eu penso diferente. Já há mais de 10 anos que eu tenho treinado o que eu falo, né? Como foi essa simplicidade desse 1 milhão para essa entidade. Primeiro, né, a gente tem que ter a ideia, né? Então eu queria procurar um terreno, né, e para construir uma casa rústica, né, como essa aqui. E o que eu fazia? Então, com pilares de eucalipto, aí eu comecei a pagar um consórcio, né, e um consórcio imobiliário. E também eu comecei a contemplar fotografias dessas casas rústicas. Então eu tinha um caderninho que eu colava as fotos e todo dia praticamente eu ia lá e olhava, mentalizava que eu estava dentro da casa. Melhor, eu mentalizava que eu estava na escada da casa com meus pets e o meu relacionamento, né? E ali a gente era como se tivesse uma foto instantânea. Então eu fazia essa foto na minha mente. E o consórcio eu não fui contemplada, mas ele serviu como um dinheiro extra quando eu comprei o terreno, que eu comprei um terreno. Então esse terreno eu encontrei através da radiestesia e ele, além de trazer essa paz que você vê aí, ele também eu queria procurar um terreno que tivesse água potável, mineral de preferência. E eu achei o poço, fizemos um poço caipira, né? Com 7, 8 metros a gente conseguiu água puríssima, mineral. Porque aqui perto tem uma lagoa, tinha uma lagoa que eles aterraram, né? Que é o Progresso chegando, né? E agora vão construir em cima da onde é a lagoa, quase, praticamente. Então você imagina a energia que vai ter esse residencial. As pessoas não pensam na energia do subsolo, mas eu estou aqui dizendo que é muito importante. E com a radiestesia eu pesquisei esse terreno, eu consegui comprar, financiei pela Caixa. Ele era, olha só que incrível, eu escolhi o terreno, eu encontrei o terreno e depois eu verifiquei que era possível financiar. Financiei. E aquele consórcio que eu tinha, ele virou o alambrado aqui que eu coloquei e a perfuração do poço. Olha que interessante. Então você veja que tudo é possível e encaixa direitinho. Deu tudo certo.
E esse veio d'água é muito interessante, achei. E quando foi perfurar o poço, você via que saía uma areia branquinha. Então a água é cristalina. Eles usaram aqui para fazer a construção da casa e agora eu estou consumindo a água, que é uma delícia. Essa água aqui, ó, deliciosa. Uma fonte mineral. Isso é muito importante. Ela não tem cloro, não tem flúor, tem os minerais da terra dissolvidos, diluídos. E eu tenho certeza que ela deve ter um pH alcalino. E então, veja bem, eu comprei o terreno em 2014, tá? Mas eu realizei o sonho de construir a casa e vir morar aqui em 2017. Tá vendo que tem um período aí, né? Então as coisas não são imediatamente, acontece como um prêmio de loteria, por exemplo. Pode até ser, né? De repente, se você pensar e ter fé que você ganha na loteria, você tem que ter uma mente de milionário, né? Para conseguir acessar essa energia. Por isso que eu falo, você tem que acessar essa energia do milionário. Porque essa vibração, porque é uma vibração, aí quando você alcança, você fechou, aí consegue. Fácil assim, mas até chegar lá você tem que fazer muito Ho'oponopono, tem que gravar os áudios, tem que se ouvir, tem que fazer a lição de casa, não é assim, nada vem do nada, né? E agora já faz 5 anos que eu moro aqui nesse paraíso, com muitas árvores, muitos pássaros. Aqui tem tucano, tem os pássaros que cantam muito, sabiás também, pica-pau. Tem ninhos de pica-pau aqui em casa, né? Muito bonitinho ver eles picando, fazendo os seus buraquinhos na madeira, nas árvores. E também sabiás, né? Rouxinóis cantam, que é uma beleza, de manhã e no fim da tarde. Tem os macaquinhos, os saguis. E outro dia até um tipo grande de coati. Parecia um coati, um ursinho grande, assim, tinha o tamanho de um cachorro, assim, um meio metro, gordinho, da cor, assim, dessa cor aqui, meio beijinho. E ele apareceu aqui em cima de uma árvore um dia que a gente estava meditando aqui na fogueira. Muito lindo, muito lindo. Tem esquilinhos, tem os saruês, né, aqueles gambazinhos, né, que os cachorros adoram correr atrás, que eles fazem uns barulhos estranhos. E também tem aqueles porco-espinho, né? Aqui eu não deixo meus cachorros, o meu cachorro, a minha cachorrinha, né? Só tem uma. Mas dormir fora de casa, porque à noite eles ficam passeando, né? À noite. E tem muitos cachorros que vão morder o bichinho e ficam com as bocas todas inchadas, né? Por causa dos espinhos. É um trabalhão. Então tem que ter cuidado com os animais. Agora eu tenho também outros planos, então estou planejando desenvolver a cada ano mais e mais. Então, desenvolver as minhas capacidades e materializar aquilo que eu desejo, né? Então eu desejo colaborar, minhas intenções, ó, vamos lá. Minhas intenções são colaborar com as pessoas, né? Como eu estou fazendo aqui, dando dicas e falando que é possível. Se eu conseguir, você consegue também seus milagres, né? Ensinar o que eu aprendi, vender produtos saudáveis, aplicar as terapias que eu adoro, né? Que eu tenho muita destreza, conhecimento e as pessoas vão obter mais saúde, mais conhecimento, porque a minha sessão não é só eu avaliar a pessoa, eu dou tarefas, né? Eu dou tarefas para ela se cuidar melhor, para ela ter mais saúde, porque nada vem do nada, não é isso? Então a gente tem que fazer, eu faço a minha parte e passo as tarefas, a pessoa tem que ter consciência e fazer as tarefas. Se ela fizer, vai dar tudo certinho, não tem como não dar, porque vai dar. Mas o sabotador da pessoa é que é a coisa, né? Tem que identificar. Por que você não quer ter saúde, não quer prosperar,
Você tem que saber por quê. E a gente pode avaliar, saber o que está acontecendo pela radiestesia, né? E trazer bem-estar, saúde, tudo para você estar bem, né? Basta você querer ter essa intenção, esse propósito, igual o meu. Eu tenho esse propósito com muita alegria, eu adoro fazer o que eu faço, né? E gratidão, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua audiência, espero que você possa compartilhar isso com os seus amigos, amigas, e que a gente possa, minha cachorrinha aí, e a gente possa ter uma vida mais feliz, que é essa a ideia. Deus nos coloca aqui para a gente ser feliz, ter tudo de bom na vida. Ele não põe aqui para a gente sofrer, não. Você tem esse pensamento, é uma crença muito errada, porque na natureza não existe isso de sofrimento, né? E agradeço aí você, né? Dá um like para mim, por favor, e gratidão por estar aqui mais uma vez.